Vamos aqui para a nossa série, né? Continuar a nossa série Extraordinário. Glória a Deus. Pai, dá-nos espírito de sabedoria e de revelação, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor fale conosco, ó Deus. Meu Deus, que cada um aqui tenha ouvidos para ouvir o Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Irmão, nós estamos falando dessa vida extraordinária, né? Que não é uma vida extraordinária porque nós damos conta de ter uma vida extraordinária, mas é uma vida extraordinária porque a graça de Deus está frutificando em nós. Amém? A graça de Deus está frutificando em nós. Quando a graça de Deus começa a frutificar em nós, então nós temos a possibilidade de viver uma vida extraordinária, em nome de Jesus. Irmãos, que a gente possa realmente, cada pregação aqui, você anotar o máximo que você puder, e que você, em nome de Jesus, para que a gente possa realmente avançar em nome de Jesus, ok? E nós estamos baseando o nosso texto aqui de pregação no texto de Colossenses, capítulo 1, versículo 6, que lá diz, né, que chegou até vocês, por todo o mundo, este evangelho, vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Então lá vai nós repetir, até que a gente entenda, né? Nós aqui, irmãos, já falamos muito sobre isso, né? O grande problema na nossa vida, ou as coisas boas que estão acontecendo, são fruto de nós entendermos ou não a graça de Deus. Então nós não temos outro assunto que não seja a graça de Deus. Amém? Então nós encontramos na Bíblia problemas de alguém entender a graça de Deus errado, problema de alguém ultrajar o espírito da graça, ou seja, usar a graça para fins que não são os fins da graça, ou seja, quando eu entendo que sou completamente perdoado, de repente eu coloco no meu coração, então se eu sou completamente perdoado, então eu vou pecar. Ou como Paulo teve que ensinar os romanos, né, no capítulo de número 5, ali, ele falou, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí no capítulo 6, né, ele já teve que explicar que na verdade é uma sequência, é o próximo versículo, porque era uma carta e não tinha divisão de capítulos e versículos, ele teve que explicar o quê? Vamos pecar para que abundemos em graça? De maneira nenhuma. Nós que morremos por pecado, como viveremos ainda nele? De maneira nenhuma. Então, os problemas que nós observamos na vida dos crentes são ou pela falta de entendimento da graça ou pelo entendimento equivocado da graça. Mas a frutificação, quando nós observamos santidade, quando nós vemos pessoas consagradas, quando nós vemos pessoas que dão a sua vida pela causa do Evangelho, também é a ação da graça de Deus. É pessoas que estão entendendo essa graça de Deus, e essa graça de Deus está então operando na vida dessas pessoas. E nós temos, né, falado, né, sobre o que é essa tal de graça de Deus, né, o que é a graça de Deus, né? Muitos conhecem como favor, graça é um favor imerecido. Amém? E como eu tenho batido aqui na tecla toda semana que eu estou ministrando sobre esse assunto, quando fala de favor imerecido, não significa que eu tenho que estar andando de uma forma faltosa para que eu esteja na posição do favor de Deus. Mas significa que tudo que acontece na minha vida, toda virtude, toda qualidade, tudo que tem de bom em mim é fruto da graça de Deus. Amém? E uma coisa que nós temos que entender, como que nós acessamos a graça? Nós vamos falar mais sobre isso nas próximas semanas, se Deus permitir. Nós acessamos a graça pela fé. Ou seja, Deus nos concede a graça. Graça é tudo aquilo que Deus nos concedeu em Cristo Jesus. Então, Deus nos concedeu tudo por intermédio de Cristo Jesus. Isso é graça. Como que nós acessamos essa herança que nós temos em Cristo Jesus? Pela fé. Agora, uma coisa, né, que eu até comentei essa semana na reunião lá da Home Church. A fé não tem do que se vangloriar. A verdadeira fé bíblica, ela não tem do que se vangloriar. Então, quando nós falamos de fé bíblica, nós estamos falando não da fé na minha fé, mas fé na graça de Deus. Então, se tem uma característica de alguém que vive na graça de Deus, você vai ver essa pessoa, por exemplo, se ela andava de uma maneira pecaminosa antes, ao conhecer a graça de Deus, né? E é interessante que, isso é uma coisa que Deus falou comigo recentemente de forma muito mais clara,
que não está por acaso na Bíblia. O capítulo 5 de Romanos está antes do capítulo 6. Não está por acaso. O capítulo 5 mostra a condição do homem sem Deus, né? Capítulo 3 já mostra. Desde o capítulo 1 está mostrando, capítulo 2, capítulo 3, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então todos os pecados estão separados de Deus. E aí Paulo vai dando essa introdução do Evangelho, né? E aí vai chegando ali no capítulo 5, nós entramos no capítulo da justificação, que o homem não é justificado diante de Deus, o homem não é aceito diante de Deus por causa das suas próprias obras. O homem só pode ser aceito diante de Deus por causa da obra de Cristo. E por que esse homem é considerado justo diante de Deus? Porque agora ele está debaixo, né? Ele está perante Deus, revestido da obra do Calvário, da obra de Cristo. Amém? Então por isso que justificação é você ser considerado diante de Deus tão justo como Cristo, porque Cristo se torna a sua justiça. E essa é a base para você operar o mundo espiritual, a justiça de Cristo. Ele é teu justificador diante de Deus. Agora é importante, irmãos, esse aspecto aqui é muito importante, porque ele dá uma paz para nós nos relacionarmos com Deus. Porque a justificação é a porta para a santificação. Enquanto eu não tenho paz diante de Deus, sabendo que o meu relacionamento com Deus se dá por meio de Cristo, eu vou sempre tentar me esconder de Deus. Ou sempre tento viver uma vida, parece que Deus não sabe das minhas falhas, eu vivo num faz de conta com Deus. Ou se eu sei que Deus sabe as minhas falhas, então eu me escondo de Deus quando eu falho. Porque eu não tenho segurança no relacionamento com Deus. E isso acontece, né, desde o Éden, porque quando Adão e Eva pecaram, aqueles que tinham comunhão com Deus, na hora que eles pecaram, o que aconteceu com eles? Eles sentiram vergonha de Deus, porque eles estavam cheios de culpa. Então, a culpa, a condenação, ela faz com que você se afaste de Deus. Você se esconda de Deus. Você não queira viver um relacionamento íntimo com Deus. E o que torna o teu relacionamento com Deus seguro, mesmo enquanto ainda você está num processo de transformação? É a justiça de Deus em você. É a justiça de Deus em você, que é Cristo agora. Então, por um lado você reconhece que existem incoerências na sua vida ainda, mas por outro lado você tem a segurança do que o seu relacionamento com Deus não está baseado nas suas próprias obras, mas o seu relacionamento com Deus está baseado nas obras de Cristo. Então eu chego a orar, eu chego em nome de Jesus. Eu entro no Santo dos Santos por causa do sangue de Jesus. Ou seja, é Cristo que é a minha justiça, é Cristo que me dá legalidade para entrar num relacionamento profundo com Deus, sem medo, sem estar com o coração cheio de culpa e de condenação. Por quê? Irmãos, Deus é santo, e Deus não tem como compactuar com o pecado. Nós podemos observar na antiga aliança, de que existia todo um ritual do sacerdote, do sumo sacerdote, para que ele pudesse apresentar o sacrifício. Existia todo um ritual e todo um temor da parte do sacerdote. Por quê? Porque ele poderia ser fulminado. Por quê, irmãos? Porque Deus é tão santo que não tem como compactuar com a imundícia do homem. E por isso que agora, para que Deus possa se relacionar com o homem, existe a justiça de Cristo. Deus não faz nada de forma ilegal. Deus faz tudo de forma legal. Deus prometeu que se o homem comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, este homem morreria. Se Deus não cumpre aquilo que disse em relação ao homem, Deus passa a ser mentiroso. E é por isso que tem que alguém morrer na cruz por causa dos nossos pecados. Mas não podia ser qualquer pessoa, tinha que ser alguém completamente santo, completamente justo e sem pecado. Por isso que o próprio Deus teve que se fazer homem, habitar entre nós, cumprir toda a lei, ser tentado como um homem, não cair em nenhuma tentação. Ele jamais pecou, e ele se apresenta então naquela cruz, ele se entrega, ele não foi
assassinado do ponto de vista que alguém levou ele de forma forçada para morrer na cruz. Ele vai morrer naquela cruz porque ele nos amou, e ele vai ali então como oferta, ele vai como o cordeiro perfeito que vai lá então para tirar o pecado do mundo. Isso é uma coisa muito interessante, você tem que entender. E agora então nós nos relacionamos com Deus baseado na obediência de Cristo. Amém? Então isso nos dá uma segurança, isso é muito bom. Isso tem que ser toda a base. Entretanto, essa confiança que você tem de poder relacionar, de poder ter intimidade com Deus por causa do sangue de Jesus, por causa da justiça de Cristo que foi imputada a você, pela fé, você pode ter segurança para entrar num relacionamento com Deus também, de transformação. Capítulo 5 fala da justificação, capítulo 6 começa a falar da transformação e da vitória nossa sobre o pecado. Amém? Então eu não preciso, eu posso chegar diante de Deus, né? Sabendo que existem áreas na minha vida que estão sendo transformadas. Que eu ainda estou aprendendo em Deus quem verdadeiramente eu sou nele. E cada vez mais que eu sei quem eu sou nele, eu vivo mais parecido com ele. Isso é muito importante, amém? Então Deus não vai jogar fora, Deus não vai me fulminar, porque ainda tem incoerência na minha vida. Por quê? Porque Jesus já pagou o preço pelo meu pecado. Jesus já pagou o preço pela minha transgressão. Isso é muito importante, amém? Então, o que nós temos que entender, irmãos? Uma coisa muito importante, né? Você pode encontrar o cristão mais santo, mais maduro, mas se verdadeiramente aquela santidade que aquela pessoa está deixando transparecer não é acompanhada por humildade, isso não é uma santidade que provém de Deus. Por quê? Porque se tem uma coisa que alguém que vive pela fé na graça de Deus, ele não tem do que se gloriar. Está entendendo? Não tem do que se gloriar. Você, por um lado, não se escandaliza com o pecado de ninguém, porque você sabe que se não fosse a graça de Deus, você poderia cometer coisas muito piores. Você conhece que em você mesmo não tem bem nenhum que não venha do Senhor. Então isso tem que ficar muito claro. Você não vai olhar para uma pessoa, como que fulano fez isso? Você pode fazer pior. Eu posso fazer pior, se não for a graça de Deus. Então nós não nos escandalizamos por um lado, né, com o que acontece no mundo afora. O mundão vai de mal a pior, ok? Mas ao mesmo tempo, né, então você não se vangloria, mas ao mesmo tempo você também não fica com aquele espírito acanhado, mas você é cheio de ousadia, porque você sabe que no Senhor você pode todas as coisas. Amém? Então humildade não é incredulidade, humildade é reconhecer de quem é aquela fonte que provém aquela santidade. Quem é essa fonte da santidade? Quem é a fonte dessa justiça? Quem é a fonte desse amor? Então você não se vangloria, você não acha que é melhor que os seus irmãos, você não acha que é melhor do que ninguém, mas você sabe que se algo de bom está acontecendo através da sua vida, se uma transformação aconteceu na sua vida, é fruto da graça de Deus. E você então vai dizer ao pecador que existe uma graça disponível para essa pessoa também, chamado Jesus Cristo, e que se essa graça alcançou você, essa graça pode alcançar qualquer pessoa. É por isso que Paulo fala, eu sou o pior dos pecadores. Ele está falando que do ponto de vista natural, se não fosse essa graça de Deus na vida dele, se não fosse essa ação do Espírito Santo na vida dele, ele era o pior do que todos os outros. Irmãos, Saulo de Tarso, ele participou, né? Depois ele mudou o nome para Paulo. Mas enquanto Saulo, ele colaborou para o primeiro diácono da Bíblia ser assassinado. Ele estava lá. Então, ele estava lá, ele sabia quem ele era.
Ele sabia o que ele era capaz se não fosse a graça de Deus. Amém? Se você não teve o dia de você enxergar que você era uma pior pessoa que existia na face da terra, talvez você nem teve um encontro real com Deus. Porque só necessita de Deus quem sabe que não pode por si mesmo. Só necessita de graça e misericórdia quem conhece a si mesmo e sabe que você por si mesmo não pode ter nada de bom na sua vida. Aí quando você começa a ver os frutos do Evangelho, a bondade de Deus na sua vida, aquele egoísmo indo embora, e aquele amor frutificando, esperança frutificando, você então entende, olha a graça de Deus operando na minha vida. Somente a graça de Deus. Então, como eu tenho dito nessas semanas, a graça de Deus é uma virtude que recebo gratuitamente. É uma virtude. Eu não pago nada para receber essa graça. É uma virtude que recebo gratuitamente. Imerecido, porque jamais por meus méritos alcançaria tal capacidade ou benefício. Então você já está andando bem em relação à pornografia? É a graça de Deus. Você já está conseguindo perdoar? É a graça de Deus. Você está conseguindo amar aqueles que te perseguem, orar pelos que te perseguem? É a graça de Deus. Você já está conseguindo fazer coisas que você não conseguia antes, porque você era tímido, que você era acanhado, e você agora está vendo frutificar ousadia na sua vida? É a graça de Deus. Tudo é a graça de Deus, meus irmãos. Não tem nada que seja fora da graça de Deus. Amém? Glória a Deus por isso. E aí quando você começa a fazer as coisas, porque a graça de Deus está frutificando em você, e as pessoas querem falar, nossa, como você é uma pessoa maravilhosa, como você é isso, como você é aquilo, você sabe no teu coração que essa glória deve ser devolvida ao único que merece honra e glória, Jesus Cristo. Todas as áreas, irmãos, todas as áreas. Todas as áreas nós precisamos viver na graça de Deus. Esse foi o grande problema de Paulo, a igreja da Galácia, a região da Galácia. Foi porque eles começaram no Espírito e depois foram para tentar se aperfeiçoar na carne. A carne aponta para aquilo. O que é carne, irmãos? Carne na Bíblia não é aquilo lá, nesse contexto, aquilo que nós comemos, que nós fazemos na churrasqueira. O que é carne? Você sabia que você pode fazer boas coisas e isso ser carne? A obra da carne? A obra da carne não é necessariamente só o que você faz de ruim. Por quê? Paulo fala aos Gálatas no capítulo 3 que, ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou? Vocês começaram no Espírito e agora estão tentando se aperfeiçoar na carne. Eles não estavam matando na carne, eles não estavam roubando na carne, eles estavam tentando se aperfeiçoar na carne. Ou seja, eles estavam tentando se tornar pessoas melhores, mas não era no Espírito, era na carne. O que é então se aperfeiçoar na carne? O que é a tal da carne? É tudo que eu almejo ou faço fora de Cristo. Ou seja, eu tentar ser uma pessoa melhor, mas eu não estou colocando Cristo, a graça nessa equação. Eu quero ser uma esposa melhor, eu quero ser um filho melhor, eu quero ser um cidadão melhor, mas eu estou fazendo isso na carne. Na carne, ou seja, eu estou tentando formatar a minha identidade não em Cristo, mas na carne, nos meus títulos, no meu pedigree, na minha conta bancária. É qualquer coisa que você faça fora de Cristo, isso é carne. Isso é carne, meu irmão. Você tentar fazer crescer as coisas na força do seu braço e não confiado no Espírito Santo, confiado na obra consumada na cruz. Tudo isso é carne. Amém? Então, assim como nós começamos no Espírito, ou seja, como que nós começamos no Espírito? Nós recebemos a Cristo como? Nós recebemos a Cristo pelo entendimento que nós, por nós mesmos, não poderíamos nos salvar. Da mesma forma é que acontece a nossa transformação. É pela graça de Deus, é pelo Espírito. É eu entendendo que eu, por mim mesmo, não posso me autotransformar, mas eu posso viver a transformação que Cristo me possibilitou lá na cruz. Amém? Isso é uma coisa muito poderosa. É eu tomar posse de uma identidade
de uma identidade. Irmãos, essa semana eu estava fazendo uma reunião, né? Tem coisas que acontecem conosco assim que eu nem imaginava. Eu estava fazendo uma reunião através de um outro irmão. Eu fui fazer uma reunião com uma pessoa que é membro da equipe do Pablo Marçal, aquele coach. Ele é muito famoso na internet aí. Até a Rede Globo mostrou ele esses dias aí. É interessante que dentro desse movimento, ele é um cristão, ele trabalha muito em identidade. Dentro dos métodos dele. E eu falo para você, grande parte do que ele faz num chamado método IP é o trabalho que se faz no encontro com Deus. Um método IP hoje, para você fazer um final de semana, é R$15 mil. Você pagar para fazer o método IP. Mas tem uma coisa interessante, né? A Bíblia diz que o amor é benigno. Então, ou seja, você sempre pensa o bem da pessoa. E você sempre busca ver o que aquela pessoa tem de bom, em vez de ficar procurando o que ela tem de ruim. Ok? E uma coisa interessante que eu percebi ali, que me chamou a atenção, é que o grande problema nosso é identidade. Diga identidade. Porque, irmãos, uma pessoa que não tem identidade é uma pessoa que não vai cumprir seu propósito existencial. E uma das coisas que mais torna uma pessoa... Uma das coisas não. Tem muitas coisas que atrapalham a nossa identidade. Por exemplo, a nossa criação atrapalha a nossa identidade ou favorece a nossa identidade. Dependendo como é que foi seu relacionamento com seu pai, com a sua mãe, com seus avós, com as pessoas que tiveram influência sobre a sua criação. Isso vai formatar algum tipo de identidade. Especialmente, né, tem um ponto muito importante, né, o relacionamento paterno é um relacionamento que faz muita diferença, porque o pai é aquele que deve produzir a identidade de Deus. E quando você teve ausência de pai ou algum problema com o seu pai, isso torna isso ser um problema se você não resolver em Cristo. Por quê? Porque vai projetar mentiras sobre você. Você é criado e você então é formado com uma autoimagem errada. E a Bíblia diz, assim como o homem se imagina em sua alma, assim ele é. Isso é um ponto. O outro ponto que ajuda ou prejudica a formatar a nossa identidade é o nosso relacionamento, vamos chamar aqui cristão, religioso. E uma coisa que eu percebi de ponto positivo, é que eu vi que as pessoas que fazem parte desses tipos de movimento de coaching, e que muitas vezes a gente quer cobrar deles comportamento de pastor, mas o cara é coach, eles acabam trabalhando uma área, por mais que não seja tão profunda quanto eu acredito que deveria ser, mas eles trabalham uma área na pessoa, o seguinte, para a pessoa ter confiança, pelo menos autoconfiança. Porque uma coisa que acontece quando a nossa autoimagem está formatada de forma indevida, nós ficamos no mundo como pessoas inseguras, medrosas, inseguras. Até quando nós temos uma super proteção na nossa infância, nós depois, quando crescemos na fase adulta, nós temos dificuldade de encarar desafios. Porque nós fomos tudo protegido, né? Já observou, tem aquela criança que ela é criada, né? Eu morei lá perto de uma favela mesmo, lá em São Paulo, né? Que lá é chamado de comunidade. As favelas em São Paulo são mais chiques, né? São chamadas de comunidades. E eu morei perto de uma comunidade lá chamada Alba. E lá naquela comunidade a gente brincava, o coronavírus não entra aqui. Você via todo mundo sem máscara, ou a maioria sem máscara, eu não gosto de falar essa palavra todo mundo, porque certamente alguém lá usava máscara. Mas nós vimos a grande maioria das pessoas lá sem máscara, aquela criançada correndo descalço, a valeta ali do lado e tudo beleza. Eu acho que nem tem postinho de saúde da região. E parece que aquelas crianças que nunca pisam no chão,
nunca toma um geladinho no inverno, tudo cuidadinho, tudo ajeitadinho, vive indo para o hospital. E a criançadinha meio que parece que está meio largada, meio solta, parece que a criançadinha não pega doença. E as criançadinhas aqui, cuidado aqui, toma cuidado lá, não pisa aqui, o mundo está muito perigoso. São pessoas, irmãos, certamente que acaba sendo criada uma autoimagem incorreta da própria pessoa. A pessoa se torna uma pessoa insegura, acanhada, com medo de desafios. Aí nós observamos um pouco do discipulado cristão pregado em muitas igrejas. De certa forma, nós até vivemos um pouco desse discipulado. O que seria a ideia do discipulado? Jesus disse para fazermos discípulos de Cristo. Ensinando para essas pessoas tudo aquilo que o Senhor nos ensinou. Ensinando essas pessoas a guardar tudo aquilo que o Senhor tinha dito. Mas a ideia de um discipulado bíblico é o seguinte: é eu cooperar, com Deus, trazendo essa pessoa a realidade do Evangelho para ela. E qual que é a realidade do Evangelho, irmãos? Preste bem atenção aqui, uma coisa nós temos que ficar aqui hoje, seguros aqui hoje, e nada programado, nem isso aqui, tudo que eu estou falando está nada marcado. Aleluia, nada marcado. Mas sabe o que é uma coisa, irmãos? Esses dias eu ouvi uma mensagem de um pastor, até entendi ele, pastor do Brasil, eu acho que ele é o representante mundial dos evangélicos. Ele acha que tudo no meio evangélico tem que passar por ele. E esses dias ele falando lá num programa e falando assim, porque esses irmãos aí desse movimento, desse Pablo Marçal, eles abriram um tal de QGR, Quartel General do Reino. O que ele aproveitou? Que ele é um cristão, ele foi da videira de Goiânia por muitos anos, depois ficou revoltado com a igreja, depois foi lá até pedir perdão para o antigo pastor e etc. E ele achou que deveria usar o dom evangelístico que ele tem, e a influência que ele tem da internet, que é de milhões de pessoas, e que ele deveria usar isso para evangelizar. E ele estava ali lidando com um público muito revoltado com a igreja institucional, que o crente não pode fazer nada, tem que pedir para fazer tudo, e tudo é pecado. Tem igreja hoje que nada é pecado, e tem a igreja que tudo é pecado. O que ele fez? Como ele trabalhou, esse povo que segue ele foi trabalhando a identidade das pessoas, que você consegue, você pode romper, você pode sair desse bloqueio, e trabalha muito a questão emocional, você pode sair desse bloqueio emocional, dessa prisão que te cerca, que te prende no medo. E aí começou a trabalhar a identidade dessas pessoas. Resultado, irmãos, nem que seja por técnica de coach, irmãos, eu sempre digo que melhor do que... se você não entende um pouco da graça de Deus, então entenda pelo menos o pensamento positivo, que vai ser melhor do que o pensamento negativo. Ser negativista é muito ruim. Ser positivo já é melhor. Entender a graça de Deus é outro nível. Mas pelo menos quando você tem uma aula de coach, ele vai trabalhar seu emocional e vai ativar você, como dizem, eu vou te ativar para o teu propósito. E muitos são despertados mesmo. E muita gente começa a abrir empresa, muita gente normalmente tem uma ativação mais para o lado material, mas é verdade que muita gente que tinha medo, que estava bloqueada, que não conseguia avançar, começa a ir para frente. Agora, o que acontece? Muita gente que vem seguir esse irmão, ele era pessoas que tinha muita aversão contra a igreja, ou que nunca tinha tido um contato com a igreja. E o que ele fez, irmãos? O que ele fez? Ele desafiou aquelas pessoas que se ativaram então a abrirem suas casas para ser um quartel-general do reino de Deus. Ou seja, você vai abrir tua casa, ou você vai abrir tua empresa, ou você vai abrir alguma coisa que Deus tem te dado de influência, você vai chamar teus amigos, vocês vão fazer uma reunião lá. Resultado, abriram 40 mil reuniões
tem ideia? 40 mil reuniões? E esse irmão então desafiou, nem é ele na verdade, ele tem uma equipe que cuida dessa área, porque ele já está atolado de coisa aqui no outro lado. O negócio dele é fazer os eventos dele e usar os horários dele na rede social, influenciando. Esses irmãos aqui, uns 4, 5 irmãos, e eu falei com um deles, é o que estavam tocando o projeto lá. 40 mil. O Thiago Fiuza, que esteve aqui conosco, no sábado anterior, ele esteve aqui no domingo, no sábado, ele conheceu uma pessoa, ele foi cair num QGR desse aqui em Curitiba. Enfim, eles marcaram um batismo. Eles batizaram quase 10 mil pessoas. Espalhado por tudo quanto é canto que você imaginar, tudo quanto é biboca do Brasil e fora do Brasil, tinha gente batizando. Olha que número, esse número aqui é mais expressivo ainda. Só em Alphaville, São Paulo, que é um lugar só de gente rica, classe média para cima, eles conseguiram abrir 320 grupos. Ou seja, conseguiram atingir aqueles condomínios lá que mora aqueles cantor sertanejo e tudo aquele povo famoso, empresários fortes de São Paulo. E batizaram quase 10 mil pessoas, sem ter nenhum pastor lá no lugar do batismo, sem ter nada disso. Eles se reúnem segunda-feira via internet, os irmãos lá dão uma palavra para eles, tipo que eu estou fazendo aqui agora para você, e no dia de semana os irmãos vão lá e vão para cima, e estão indo com tudo, gente nova, acabou de converter, está indo lá sem medo, pregar o evangelho e batizar pessoas. Então o que acontece, né? E que vem uma percepção no meu coração. O nosso ambiente cristão formatado é o seguinte, é um vício que você e eu talvez estamos. Você viciou a ser um cristão que é conduzido. Você viciou a ser um cristão que só faz alguma coisa se alguém falar para você. Você não tem iniciativa. E parte disso, por que eu digo que o problema até está no discipulado? Porque em muitos lugares, e talvez até nós já fizemos esse desserviço, o que é elogiado na igreja é aquele tipo de irmão que qualquer coisa que ele faça, ele vai falar com o discipulador. Ele é considerado de pregação, irmão, que é elogiado. Que bonito o nosso irmão aqui. Ele sempre presta conta de tudo. Irmãos, isso não é bonito. Isso não é bonito. É claro que tem momentos que eu acho que uma prestação de conta é legal. O Juliano foi viajar hoje. Ele mandou uma mensaginha, nós estamos juntos. Hoje aqui nós temos um compromisso juntos. Ele falou, Cleberson, não vou estar esse domingo, vou viajar com a minha família. Eu queria que você não ficasse preocupado, nada, tá tudo bem, só estamos indo viajar. Eu falei, amém. É legal, né? Melhor do que depois do culto eu tenho que mandar uma mensagem para ele, ei, Juliano. Não, isso é um relacionamento, nós temos esse horário marcado, é o nosso compromisso um com o outro. Mas o que eu estou falando, irmãos, é muito ruim, nós nos tornamos tipos de crentes que temos dons do Espírito, temos coisas que Deus nos deu, mas nós estamos acanhados e não tomamos iniciativa, e até quando você vai fazer um grupo de uma reunião, meu irmão, o que Deus falou com você? Vamos ler esse texto e agora, o que Deus falou com você? E como eu falei aqui semana passada, né? Cleber, eu gostaria tanto que tivesse um chá de mulheres. E aí, por que você não fez ainda um lá, convidando suas amigas não crentes? Porque chá de mulher, às vezes, vira só... É legal as irmãs da igreja se reunirem, tudo bem. Mas às vezes vira só para convidar crente de outra igreja. É a irmãzinha que conhece outra irmãzinha, que conhece outra irmãzinha, vão as 4 irmãzinhas se reunir aqui. Mas, irmão, tudo isso é legal, mas o que Deus tem falado é a nossa missão. Você ali reunir com mais 2 irmãs, convidar 5 mulheres que vocês têm no ciclo de relacionamento, é a tua cabeleireira, é a manicure, né? Porque a mulher tem tudo, né? Tua esteticista, a tiradora de cabelo branco, é a tua sobrancelha falsificada, quer dizer,
estendida. As mulheres têm de tudo, né? Aleluia. Ou seja, 10 mil pessoas sendo batizadas em todo canto, de maneira muito simples, mas muito poderosa, por pessoas que têm identidade. E o que é negativo, então, que eu percebo? É esse aspecto aí de, muitas vezes a tua consciência foi imaculada ao ponto que você pensa que se você, tudo que você tem, tudo que vai acontecer na nossa comunidade vai acontecer porque o Kleber falou, porque o Anderson falou. Irmãos, eu não tenho todos os dons. Eu tenho a minha característica como pessoa, eu tenho as coisas que Deus me usa, da forma, os dons que Ele me usa. Mas você tem outros. Eu já falei semana passada, você tem um público que você vai atingir, eu tenho outro público. Talvez se eu for na reunião lá que você fizer evangelística, talvez eu vou atrapalhar o público que Deus está dando para você ganhar. Mas o que falta para muitos é identidade da nova aliança. Porque na nova aliança, a palavra de Deus diz que nós somos todos sacerdotes. Nós somos ministros de uma nova aliança. Todos nós podemos curar enfermos e todos nós podemos expulsar demônios. Todos nós. Quantos anos você já está escutando isso aí? Quantos anos? Quantos anos? Quando que eu e você vamos começar a colocar em prática aquilo que Deus está mandando nós fazermos? Tem um certo lugar que eu estava até vendo, os irmãos com tanto potencial, uma irmã mandou uma mensagem: que saudade do tempo de você fazer reunião aqui em casa. E eu fiquei pensando naquela região, nossa, quantos irmãos tem nessa região que poderiam estar fazendo uma reunião na casa dessa irmã? Mais ainda, essa própria irmã, uma irmã muito talentosa, que podia estar ela fazendo a reunião, mas ela não está fazendo a reunião, não está indo pessoas lá para ser alcançadas, porque ela está esperando por alguém e Deus está esperando por ela. Ela está esperando por alguém, Deus está esperando por ela. Identidade. Uma das coisas, irmãos, que acontece com um povo que entendeu a graça de Deus, esse povo tem identidade. Identidade. E a identidade libera o teu destino, o teu propósito. Amém? Então nós precisamos avançar em nome de Jesus. A graça é uma capacitação que Deus nos dá. Isso é maravilhoso. A graça é uma capacitação que Deus nos dá. E uma coisa interessante que eu gostei que esses irmãos falaram, e que nós precisamos entender, irmãos. Por exemplo, o Ano estava vindo comigo aqui no bairro, aqui no Home Church, aqui, ali na estofaria do Renan. Beleza, ele vem até enquanto dava, mas gostei quando ele não veio mais. Por quê? Porque ele foi para outro lugar. E o Evangelho vai se espalhando. O Evangelho vai se espalhando. E sabe uma coisa que eles têm no coração deles? É se espalhar. Começar a montar um grupo, ficar muito tempo, vai embora, meu irmão, vai você também. Mas infelizmente, irmãos, isso só é possível quando nós formatarmos a identidade nossa em Cristo. Quem é teu pai? Numa identidade, você olha lá primeiro, pai. Quem é seu pai? Agora trazendo para o mundo espiritual, trazendo para a realidade eterna. Teu pai é Deus. Você tem um pai. Porque você tem um pai, você tem uma herança. Você tem uma nova nacionalidade. Agora você é cidadão do céu. Você está aqui na terra, mas você é cidadão do céu. E você está aqui como embaixador de Cristo. Amém? Estamos aqui como embaixadores de Cristo. Para quê? Para transmitir essa mensagem ao mundo. A mensagem da reconciliação.
Deus nos deu o privilégio de carregarmos essa semente tão gloriosa da palavra dele, a mensagem da reconciliação. Então quero falar para mim e para você nessa noite. Está na hora de nós, meu irmão, abraçarmos a identidade que Deus nos deu e sermos mais ousados. Sermos mais ousados. Amém? Grandes coisas Deus vai fazer através de nós. Se cada um aqui assumir seu papel, sua identidade e ir para cima, sem medo e com tudo, em nome de Jesus. E nós temos, irmãos, duas coisas muito importantes aqui que eu gostaria aqui de trabalhar aqui com os irmãos, que são privilégios da graça de Deus. A primeira coisa que nós temos que entender, e eu falei todas essas semanas, nós vamos prestar contas a Deus da graça que recebemos. Amém? A graça aqui é a santidade, graça aqui é a possibilidade de pregar o evangelho, graça é todos os recursos que Deus te deu. Todos os recursos que Deus confiou a você é uma graça que Ele te deu. E nós somos responsáveis no tribunal de Cristo por prestar contas a Deus por a graça que recebemos. E tem uma outra virtude que eu gostaria de refrisar para os irmãos aqui que nós recebemos. Nós recebemos dons de Deus. Diga, eu recebi dons. Amém? Todos nós aqui temos dons. E olha o que o texto bíblico diz. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. Em outra versão fala os seus dons. A um deu 5 talentos, e a outro deu 2, e a outro 1, cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Verso 19, olha o que o texto diz. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou, acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Verso 22. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Versículo 24. E por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor era homem severo. Ó, está ali pregando ali atrás. Que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo. Diga medo. Irmãos, o medo, tenho tido uma experiência com medo, e o medo não é uma boa experiência. Mas é bom passar pela experiência com medo para você poder ajudar as pessoas. O medo, ele torna você alguém que toma decisões totalmente contrárias ao que Deus quer. O medo começa a guiar, o medo começa a ser... Uma pessoa com medo, ela não vai cumprir seu propósito. Ela vai fazer tudo para tentar, fugir desse medo, se proteger desse medo. E veja o que aconteceu com este homem que recebeu o talento, medo. Por que muitos não expulsam demônios? Por que muitos não pregam? Por que você não fala na reunião do grupo? É timidez, mas timidez é fruto do quê? Medo. Estou com medo de errar. Estou com medo do que as pessoas vão pensar do que eu estou falando. É medo. Então quem está sendo o teu Senhor? O medo. Você está se curvando ao medo e não a Jesus. Eu estou me curvando ao medo e não a Jesus. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. É isso que acontece.
Pessoas cheias de medo vão esconder seu talento. Está muito confortável, eu vim aqui domingo, escuto uma pregação, vou para minha casa e volto no outro domingo. Mas o medo impede você de colocar em prática o que Deus tem falado você para fazer. O medo. Por isso tive medo, escondi o seu talento. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei, junto onde eu não semeei? Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele, entregue ao que tem 10, pois a quem tem mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Lancem fora o servo inútil, nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes. Cleberson, onde que é essas trevas onde haverá choro e ranger de dentes? Não sei. Mas parece que não é muito bom. Mas isso aqui, quem está falando essa parábola? Jesus. O Evangelho de Jesus. Então, Deus não deixou ninguém sem dons. Deus não deixou ninguém sem talentos. Agora, o que impede nós é ter uma visão errada de Deus. Isso faz com que a gente seja dominado pelo medo. O medo nos paralisa e faz com que a gente venha enterrar o nosso talento. Queria que você parasse para pensar nesse momento comigo. O que é que você já estaria fazendo na sua vida se não fosse esse medo que te controla? Eu estou falando de coisas que são a vontade de Deus. O temor ao Senhor também produz um certo medo, no sentido de não viver uma vida dissoluta. Mas eu estou falando daquele medo, que é o medo que tem paralisado você, para que você não avance no que Deus tem para a sua vida, em todas as áreas. Será que quantos sonhos vão ser enterrados junto com você? Quantos sonhos que Deus tem te dado que vão ser enterrados junto com você se você não voltar? Quantos talentos vão embora junto com você se você não colocar eles em prática? Quantas ideias Deus está te dando? Quantos dons Deus está te dando? Quantas coisas? Quantas vezes você já foi embora da reunião dizendo: eu tinha que ter falado aquilo para aquela pessoa, eu tinha que ter orado por aquela pessoa? Quantas vezes você na rua, você ali, Deus falou para você: vai lá e ora com aquela pessoa? Quantas vezes Deus falou isso com você? E talvez você tenha se intimidado, eu tenho me intimidado. Quantas vezes nós temos se intimidado? Quantas vezes nós temos deixado o nosso coração ser cheio pelo medo, pelo pânico? Deus quer que mude isso na nossa vida, meus irmãos. Sabe, uma coisa que você tem que ficar aqui consciente em nome de Jesus. Eu acho que não tem lugar que você poderia congregar que você tem maior liberdade para colocar seu dom em prática. Eu acho que se você olhar para essas 4 paredes aqui, você vai observar que é muito pequeno para os dons que Deus nos deu. Então aqui é um lugar de treinamento, de ativação. Aqui é um lugar de nós estarmos aqui nos encontrando semanalmente para nos fortalecermos. Mas no nosso dia a dia, Deus tem muito mais do que simplesmente para a nossa vida, do que ser ouvintes da palavra dEle, admiradores do Evangelho dEle, admiradores da mensagem dEle e não praticantes da mensagem dEle. Eu fico pensando, irmão, se cada um de nós resolvesse realmente, ou abrir nossa casa para as pessoas virem ouvir sobre Jesus, ou ir em alguma casa que está precisando de Jesus. Se cada um aqui resolvesse essa semana, a partir dessa semana: Senhor, eu vou começar a orar, e o Senhor vai me dar uma família, que eu vou lá, eu vou orar por essa família, eu vou jejuar por essa família, eu vou ir lá com tudo em nome de Jesus. O Senhor vai me dar as palavras, o Senhor vai me usar, teu Espírito vai controlar toda a situação. Mas eu quero ganhar vidas, eu quero cumprir meu propósito existencial.
Essa semana, irmãos, eu encontrei ali na casa da Nair, foi aniversário da Nair, e eu encontrei ali o genro dela falando sobre um irmão. Se for olhar a vida que o irmão está vivendo hoje, é tão triste. Mas é um irmão que ganhou esse outro. E sabe como que ele ganhou? Ele falou, naquela época o fulano fazia reuniões no intervalo da escola. Ele fazia reuniões. Ele falava de Jesus no intervalo da escola. E aquele outro foi alcançado e conheceu a comunidade, conheceu Jesus por esse jovem que resolveu falar de Jesus no intervalo da sua escola. Qual é a oportunidade que Deus está nos dando? Qual é o talento que Ele está te dando para você poder fomentar o evangelho dele? Faça, meu irmão. Faça, minha irmã. Reúna outros para estarem com você. Tome iniciativa. Vamos adiante. Não vamos deixar os sonhos ser sepultados nos caixões. Quantos, você sabe qual é o lugar que tem mais sonhos? São os cemitérios. Milhares de pessoas morreram com seus sonhos, mas nunca realizaram nada. E principalmente aqui, eu quero falar dos sonhos de Deus. A grande realidade que está muito clara na Bíblia é que o sonho de Deus é que o máximo de pessoas alcancem a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Esse é o maior sonho de Deus. As outras coisas são todas secundárias perto desse sonho principal de Deus, que o máximo de pessoas conheçam a Jesus. E é por isso que lá em Apocalipse diz que o céu vai ter um incontável número de pessoas. Eu creio num céu cheio e no inferno esvaziado. E é para isso que Deus tem nos chamado, é para isso que Deus tem nos dado graça. Eu quero falar para você que nessa noite, aonde o diabo tem roubado a sua identidade há anos, tem travado você, tem bloqueado você, o Senhor quer resgatar, o Senhor quer ativar todo o seu potencial e a sua identidade pela graça dele. O homem nada tem, se do alto não lhe for dado. Mas é impossível nós conhecermos o alto e não termos nada. Amém? Então que nós possamos romper, frutificar, avançar, em nome de Jesus. Realmente, Deus constitui líderes na casa dele, constitui sim, mas não é para limitar o povo, é para impulsionar o povo, é para irmãos. Deus faz comigo também, Deus faz com todos. Então juntos, irmãos, vamos ser uma comunidade que inspira, tá? Sabe por que a gente coloca foto no grupo? Não é para se exaltar. Eu sei que o coração errado de alguns acha, ele quer mostrar o que está fazendo. Não, irmãos, eu não preciso mostrar nada para ninguém não. É pelo menos para falar, irmão, vamos juntos. Ontem, né, eu tinha saído à tarde, cheguei bem perto das 8. Cheguei aqui na minha casa, só que eu lembrei, hoje eu tenho a oportunidade de amar o pastor Levi. Eu falei, eu tenho a oportunidade de amar ele. Por quê? Porque eu sei da luta dele, eu sei da história dele, né? Eu sei o quanto para ele, né, tudo que aconteceu nesses 15 anos da igreja que ele pastoreia não foi simples. E eu falei, hoje eu tenho a oportunidade, né, de mostrar meu carinho, minha admiração. Não foi no dia que eu estava melhor, não foi no dia que eu estava mais afim, não, eu estava cansado e eu estava com bastante vontade de dormir. E eu fui ali, cheguei, deitei 10 minutos na minha cama, fui lá, tomei um banho, peguei o carro e fui lá. Sentei no banco, sem expectativa nenhuma de falar meu nome, de eu ser reconhecido, mas fui lá, numa atitude de amar esse irmão, falar, hoje eu quero aqui mostrar, né, que nós amamos o Senhor, e depois no final dei um abraço nele, tirei uma foto com ele, e eu creio que foi uma bênção na vida dele. Sabe outra coisa que eu percebo, irmãos? Que além de pregar o evangelho, deixa eu falar algo para você, pelo menos da minha parte, eu estou falando muito abertamente, sinceramente com você. Eu gostaria, no que eu puder te ajudar, não sofra sozinho. Essa semana eu ia gravar isso no grupo. No que depender de mim, não sofra sozinho. Irmão, sofrer sozinho é muito difícil.
E você, numa fase de sofrimento, você pode tomar as piores decisões da sua vida. Não sofra sozinho. Pelo menos da minha parte da Fabíola, eu estou à tua disposição com a Fabíola. E quando eu falo aqui, eu falo como um membro como você. Eu também sou membro aqui. Não sofra sozinho, né? Sabe aquelas vezes, sabe, eu sou um cara muito ativo, eu gosto de ir nas casas, eu gosto que me convide, eu gosto. Eu só fico, o povo não cai nesse discurso, toda hora esse discurso quando vão falar comigo, eu sei, né, que o senhor é muito culpado, eu sei o quê, ó céu, o senhor é muito culpado, aí eu não consigo engordar mais. Eu gosto de visitar pessoas, eu gosto também que as pessoas venham na minha casa. Eu não sou muito de formalidade. Se você estiver passando aqui na frente e quiser dar um grito aí, pode gritar. Eu não tenho essa formalidade que talvez você pense que eu tenho. Esse dia eu estava aqui apareceu 2 pessoas já congregaram. Pastor, eu já saí ali já. Eu não tenho tanta formalidade que segunda-feira eu vou jogar o lixo de pijama. Então assim, irmãos, talvez você é aquela pessoa que tem na nossa comunidade, mas está triste, domingão lá está meio sozinho. Meu irmão, se quiser almoçar um dia domingo comigo, quiser, Cleber, dá para nós almoçar? Claro, talvez você chamar 11h59 do domingo, talvez não dê. Mas talvez você está sentindo sozinho, ou quer ter comunhão, gosta de ter comunhão, eu também gosto. Eu também gosto. Agora, irmãos, vamos perceber, nós podemos fazer um grande movimento de comunhão. Queria desafiar você essa semana, 2 desafios que o Espírito Santo falou ao meu coração, 2. Primeiro, pense em uma família que você poderia, uma casa que você poderia ir lá e ser um agente de salvação e começar lá a fazer 4 semanas de oração em alguma casa, de alguém não crente ou desviado. Oração e evangelho, oração e evangelho. 4 semanas. Arrume uma casa. Se você não quiser ir sozinho, chame mais alguém. Primeiro desafio do Espírito Santo para nós. Quem tem ouvidos, ouça. Segundo desafio, chame alguém para vir na sua casa. Se é a primeira pessoa que você chamar, mas não fale assim, vamos marcar um dia. Esses dias no nosso grupo ali estava até engraçado. Eu vou falar agora que eu não estou lembrando quem falou. Que bom. Se você está aqui, não tem problema. 2 pessoas do nosso grupo estavam com saudade uma da outra. Eu não entendi como que elas estavam com saudade se nós congregamos aqui. Estou com saudade de você, estou também. Vai matar essa saudade então, ou aqui no culto, né? Marca os 2 para vir junto. É que o nosso é um revezamento, né? Eu acho que Deus sabe o tamanho do prédio. Uma semana vem um, outra semana vem outra, né? Tem os fixos, né? Tem os reserva e tem os fixos. Parece que tem o time titular e o time reserva, né? Estão revezando para vir. Não que nós fizemos alguém reserva, alguém titular. Cada um sabe a posição que quer jogar. Mas vamos lá, irmãos. Esse negócio, vem na minha casa. Ô irmão, vem na minha casa. Eu quero ir na tua casa. O dia que você quiser, as portas estão abertas. Que dia que quiser, como é que é? É difícil você chegar na casa dos outros sem avisar, né? Na minha você pode chegar, eu já estou falando. Mas claro, você pode chegar um dia que eu não estou. Mas se você estiver passando e der um grito aí, pode dar o grito. Não tem problema, não tem esse tipo de formalidade. Mas fica naquele negócio, vamos marcar. Vamos talvez um dia, vamos marcar, vamos ver, vamos marcar. Meu irmão, tem gente que morreu de Covid que você disse que ia marcar e não marcou. Marca o dia, se tem algum irmão aqui que você quer que vá na tua casa, já sai daqui hoje com a data marcada, fala, vamos parar de conversinha furada e vamos marcar essa data. Deixa eu falar outra coisa, abre espaço para alguém entrar na tua panelinha. Panelinha sempre vai existir, é bom. Existem pessoas que nós temos uma maior intimidade com ela, isso não é ruim. Nós não vamos ser íntimo de todos, mas abre espaço para alguém entrar nessa panela. Talvez essa semana você tenha que visualizar essa comunidade, que é alguém que você não teve comunhão ainda. Irmã, quero ter um tempo com você. Quero ter um tempo com a sua família. Você pode vir aqui tal dia na minha casa?
Se um não der certo, bate no outro, mas tenha comunhão com alguém, faz uma fotinha bem bonitinha e coloca no grupo. E vamos fazer isso virar um hábito. Sempre ganhando almas para Jesus e sempre cuidando uns dos outros. Você não tem erro. Não sofra sozinho. Compartilhe tua tribulação. Você não é menos porque está passando por um momento de tribulação. Todos nós na vida passamos por um tempo de tribulação. Amém? Não fique sozinho. Vamos estar juntos. Então, mas isso tem que ser um movimento constante. Qual que é o movimento? Nós sempre estamos em comunhão com os nossos irmãos e nós sempre estamos focados em ganhar vidas. Isso tem que ser, a nossa igreja tem que ser assim. Ativada mesmo para ganhar vida, ativada, está nas casas. Nós vamos ganhar vida nas casas. É nas casas, vamos para as casas, para as ruas, vamos ganhar vidas. Vamos ganhar vidas. Em nome de Jesus. Amém? Se coloca de pé. Glória a Deus. Vamos orar por isso. Quem de verdade aqui, de verdade, você aceita em Deus esses dois desafios? De você vai buscar uma casa, alguém que você possa falar do Evangelho. E você vai fazer um movimento de comunhão na comunidade, você vai aproximar as pessoas, no que depender de você, todos aqui, vai ser uma comunidade muito unida, onde um ajuda o outro. Mas de maneira prática, você vai convidar alguém para ir na sua casa essa semana. Quem aceita esse desafio de fé, levanta a mão aqui, ó. Levanta a mão, isso, glória a Deus. É isso, levanta a mão mais um pouquinho aí. Você aceita esse desafio de fé. Cleber, eu não consigo. É com a ajuda do Espírito Santo, é com a graça de Deus, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Tu és maravilhoso, Senhor. Aleluia, Jesus. Tu és maravilhoso, ó Deus.